sejam bem-vindos a mais uma conversa Reflower. Estamos novamente no Jardim dos Sentidos e vamos ter aqui mais uma troca de ideias, de pensamentos e de sensações. E desta vez cabe-me a mim fazer a provocação inicial e trago hoje, desculpem isto ser tão pessoal hoje, mas acho que o nosso ego também precisa disso. Trago hoje uma fotografia minha de quando era bebé. Não sei se já me tinhas visto em bebé. Não, em bebé ainda não. Eu era mais... Não era mais bem comportado, nem mais caladinho. Segundo dizem, era muito terrível. E também uma fotografia do casamento dos meus pais. Eles vão-me matar quando virem isto. E trago isto para ilustrar o tema que eu gostaria de tratar hoje, que é o tema da família. E começaria por te perguntar se tu achas que a família nos condiciona e até que ponto é que nos condiciona. Eu também tenho um ego. O meu ego trouxe-me uma fotografia minha. Também tenho que mostrar no dia em que eu fiz 5 anos. O meu pai e a minha mãe, obviamente. Também tenho um filho, mas como é adolescente ele não gosta de aparecer nestas coisas. Convém explicar que desta vez os dois sabíamos o tema. Sim, mas não tínhamos combinado a cena das fotos. Não, as fotografias não mesmo. Sim, de facto a família condiciona, quer dizer, uma criança que nasce numa família chinesa aprende a falar chinês. Uma criança que nasce numa família em que o pai e a mãe tenham uma relação com dificuldades, eventualmente com alguma violência verbal ou física, aprende uma linguagem que é também de alguma agressão e agressividade verbal e física. Uma criança que aprende a linguagem do amor porque tem um núcleo familiar mais sólido, naturalmente em adulto vai ter um comportamento se calhar emocionalmente mais calmo e eventualmente mais maduro. A família condiciona muito o que nós somos. Estava a almoçar com uma amiga minha e também estávamos mais ou menos a falar deste tema e ela estava a contar que leu num livro uma história engraçada que é, há uma senhora que é bisavó do autor, o livro é autobiográfico, Descerás à Terra é o nome do livro. Então, ele conta a história da família dele. A bisavó dele teve 8 filhos gêmeos, mas eram bastardos, não tinha pai. E então, ela simulou durante o crescimento das crianças, adolescência, etc., a existência de um pai. Punha calças, punha camisas, punha objetos do pai, mas o pai não existia. Era só para convencer as crianças de facto havia um pai que eles nunca viam. E eles andaram todo o tempo à procura do pai, que naturalmente não existia. E isso não só teve impacto na geração dos filhos da bisavó, como dos avós, dos próprios pais dele, porque havia sempre uma grande medo da perda do pai, da não existência do pai, etc, etc. Um bocadinho como o Pai Natal, que não existe, mas andamos ali atrás daquela ideia, não é? Isso também nos faz crescer e nos faz sonhar. Eu penso que a família nos condiciona muito, mas penso que podemos orientar a nossa vida para que esses condicionalismos sejam por nós usados não como um malefício, mas como um incentivo. E conto-te já agora uma história que é a minha história, e acho que é sempre por nós que as coisas começam antes de podermos ir aos outros. E eu, como sou terapeuta e recebo muitas pessoas e ouço muitas histórias, primeiro eu tenho sempre de me ouvir a mim e tratar das minhas histórias. Quando eu precisava, por exemplo, de cortar o cabelo e era mais pequeno, os meus pais tinham atitudes muito diferentes. O meu pai ia comigo e verificava se tudo ficava bem e acompanhava-me, e havia sempre ali um certo ritual de proteção. E a minha mãe dava-me outra liberdade, dava-me mais independência. Dizia: mãe, então toma lá dinheiro e vai ao centro comercial, ao mesmo onde tu provavelmente ias. Cortava o cabelo, se calhar cortávamos no mesmo sítio. Exato, sim. Tendo em conta a história Era de um termos... senhor assim com os grandes bigodes? Havia lá um senhor, sim, com os grandes bigodes, é verdade, no centro comercial, porque nós crescemos no mesmo sítio sem sabermos. Essa também é uma história que... Um dia fazemos um programa a falar disso. Contaremos. E a minha mãe dizia-me: então toma lá, vai ao centro comercial. E eu tinha de ir mais independente e mais livre. Estes exemplos tão diferentes acabaram por me moldar e me construir de duas formas muito diferentes. Tanto o formato de realmente gostar da companhia e da proteção e do sentimento de segurança e precisar disso para a minha vida, como também saber que há momentos em que temos de ir sozinhos para a vida e precisamos de ser independentes. Então eu agradeço muito ter tido
estas duas perspectivas da vida que penso que contribuíram muito para eu conseguir hoje em dia fazer a minha vida. Claro que isto pode ser interpretado de outra forma. Eu posso olhar para a atitude, por exemplo, de protecionismo do meu pai pensando, bem, mas ele não me preparou para a vida. Como posso olhar para a atitude da minha mãe dizendo, bem, mas a minha mãe não me deu a segurança necessária. Portanto, é uma questão de perspectiva, eu acho. E queria também trazer aqui à nossa conversa uma questão sempre delicada, e falámos aqui já noutro programa sobre o perdão, que é aquele momento em que muitas vezes os pais e os filhos se desencontram e há aborrecimentos e as pessoas se afastam. Como é que tu vês isso e como é que tu achas que as pessoas podem tentar resolver, dirimir esses conflitos de forma a que a família seja mais harmoniosa? Eu tenho boas e más recordações da minha infância e da minha adolescência, acho que como todos. Em termos genéricos, tive a sorte de ter uns pais que estão casados, acho que já há mais de 50 anos, de certeza, porque já passou essa data, agora já não sei, acho que talvez 52 anos, assim, uma batalidade. Portanto, isso de facto também trouxe alguma estabilidade a mim próprio. Mas também me recordo de haver alturas em minha casa em que eu acordava talvez aos sábados, aos domingos, com os meus pais aos berros, acho que eles me vão matar se alguma vez virem isto, aos berros, e eu fico... Mas também me vão matar. E eu sofria muito, ouvir os meus pais aos berros no quarto deles, e não podia fazer nada e ficava género até que os berros acabassem. Eu ficava na cama a dar voltas 1 hora, 2 horas, e só depois é que me atrevia a sair do quarto para ver se as coisas tinham serenado. Também tenho memórias até de certa maneira parecidas contigo. O meu pai sempre foi mais protetor e a minha mãe também foi sempre mais. Um dia cheguei a casa com o braço partido, depois de um fim de semana na Ericeira, e cheguei a casa e disse à minha mãe, eu já tinha 26 anos, disse à minha mãe, olha, tenho o braço partido, e a minha mãe disse, agora vai para o hospital e trata disso. E eu fiquei para morrer pela falta de solidariedade da minha mãe. Depois ela reverteu e lá foi comigo, mas de certa maneira o meu pai sempre foi mais a mãe e a minha mãe sempre foi mais o pai, no sentido tradicional dos termos, ou seja, o meu pai sempre foi mais carinhoso e a minha mãe talvez um bocadinho menos. O que não quer dizer que ambos não mamassem muito e tudo mais. Nunca tive com eles assim nenhum período de afastamento muito grande, portanto também não tenho experiência pessoal para responder àquilo que estás a perguntar. Mas penso que a resposta acaba por ser sempre o mesmo. Tem que haver um momento de autorreflexão, de aceitação, de algum distanciamento temporal, talvez também, para conseguir perceber que as coisas, às vezes, com a mesma amiga com quem eu almoço, portanto, hoje almocei com uma amiga minha e uma série de circunstâncias estávamos a falar também da família. E ela estava a contar também outro aspecto muito engraçado, que é ela de facto também teve um contexto familiar muito difícil, mesmo muito complicado, etc, etc. Ela era muito pequenina e aconteceram coisas que naturalmente marcaram. E só conseguiu, de certa maneira, sair disso tudo depois de muitos anos a fazer terapia. E quando ela diz muitos anos, são muitos anos, talvez 7, 10 anos a fazer terapia. E na verdade ela estava-me a dizer ao almoço que eu hoje sei que não seria a pessoa que sou se não tivesse passado por esses momentos difíceis. O que é diferente é que eu já aceitei tudo isso, já não guardo mágoa nenhuma disso, estou perfeitamente bem com as dificuldades e com o sofrimento que tive quando era muito pequenina e na infância e um pouco mais tarde, e de certa maneira até estou reconhecida por ter passado por isso, porque eu não seria a mesma pessoa se não tivesse enfrentado as dificuldades que na altura enfrentei. A diferença é que já aceitei, já perdoei, diluí tudo isso. Percebi isso muito bem. Aliás, eu digo isso nas terapias que dou, nas consultas que faço, e penso muitas vezes para mim, se eu não tivesse passado, como eu costumo dizer, sem me ter casado por 3 divórcios, o dos meus pais, o segundo do meu pai e o segundo da minha mãe, com outras pessoas, de facto eu não saberia como fazer o trabalho de terapeuta que eu faço hoje em dia. Por isso são experiências que são importantes também para o nosso crescimento. E acreditando nós que a vida está certa e se organiza com as experiências que nós precisamos de ter para fazermos o nosso caminho evolutivo, fica mais fácil a aceitação. Embora também, por vezes, partilho contigo esta história,
as pessoas também nos desafiem. E eu às vezes tenho este discurso e uma vez uma pessoa disse-me: isso é tudo muito bonito, mas e se eu te disser que o meu pai me tentou matar? E eu, de facto, racionalmente não teria resposta para aquilo. Mas naquele momento, confrontado com aquilo, desceu a mim uma ideia qualquer, uma inspiração qualquer, e a única coisa que eu fui capaz de dizer a essa pessoa foi: aproveita isso como exemplo daquilo que tu não queres fazer. E eu penso que quando se é pai ou mãe, de alguma forma temos a oportunidade de fechar o círculo e de, enquanto pais, sermos da forma como acreditamos que um pai ou uma mãe deve ser, mesmo que não tenhamos tido essa experiência com as nossas mães e os nossos pais. Acho que é aí que se fecha o círculo. Embora, claro, haja sempre memórias muito dolorosas e realmente a terapia é importante para conseguirmos iluminar essas experiências que nos marcaram. Talvez voltando um bocado atrás, gostasse ainda de dizer uma coisa que é: nós de facto somos vincadamente marcados pela nossa infância. Muitos comportamentos que temos, às vezes não entendemos isso, mas vêm de experiências mais ou menos traumáticas que tivemos quando éramos muito pequeninos. Mas há todo como um acumular ou uma herança de experiências que também é preciso identificar. Não é só o material genético que é passado pela árvore familiar, também são matérias psicológicas, sociológicas, antropológicas, etc, etc. Vou contar uma história também, estava aqui a hesitar se contava ou não, então é muito estúpida, mas vou contar. Vale muito pouco, é só um exemplo. Por um motivo qualquer, que eu nunca soube identificar muito bem, entre os meus 12 e 16 anos eu não conseguia vestir camisas. Recusava-me a vestir camisas. Fazia-me a maior das impressões de vestir camisas, coisa que só consegui vencer quando entrei na faculdade. Claro que dei a volta e agora tenho uma coleção épica de camisas, que devo ter mas exagerando, 150 no armário, porque foi uma forma de sublimar aquilo tudo. Nunca mais me lembrei disto, naturalmente aos 20 anos a coisa diluiu-se, passaram-se anos, nunca mais me lembrei disso. O meu filho começou a crescer, não sei o quê, e eu comecei a reparar que ele andava sempre de sweatshirt e t-shirt. E um dia perguntei-lhe: porquê é que tu não usas camisas? Não gosto. E o meu filho herdou exatamente o mesmo comportamento, que naturalmente não é genético no sentido, não é um aspecto físico do corpo dele. Eu nunca lhe contei isto porque eu próprio não me lembrava da situação, só me lembrei depois de ele me dizer isso, é que tive aquele baque. E eu não consigo explicar porque é que o meu filho não veste camisas, porque ele ainda não chegou aos 20 anos, porque é que eu não vesti camisas. A minha mãe vagamente tem um problema com golas altas, diz que aquilo pica e faz não sei o quê no pescoço e portanto tem que andar sempre com golas baixas. Não sei se não há um trauma qualquer inserido no código genético ou psicológico da família, algum antepassado que lhe cortaram quase a garganta ou qualquer coisa assim, mas de facto, pelo menos entre mim e o meu filho, quer dizer, ele não tem uma camisa. Há anos que eu não lhe vejo uma camisa, quer dizer, é impensável. Acho que vestiu uma camisa quando houve uma festa qualquer lá na escola dele e teve que ir cantar e iam todos de camisa. Mas ia comer um ar agoniado com que eu também tinha que vestir camisas quando fiz o crisma ou qualquer coisa assim, gente. Como é que é possível vestirem isto? Depois passou, mas que também vai passar a ele. Mas há coisas realmente que vêm de trás e que seja num processo terapêutico com um terapeuta ou autoterapia ou o que seja. A autoterapia é muito mais difícil, porque nós acabamos por andar em círculo fechado e não conseguimos escavar onde o outro com mais experiência. Em causa própria, nunca é bom. E não conseguimos ver coisas que o outro que tem mais experiência e está mais experimentado consegue ver. Portanto, isto para dizer que, de facto, às vezes há linhagens de problemas. Há quem diga que há 4 gerações que impactam a nossa geração e quando tentamos resolver a nossa vida também temos que olhar mais 3 gerações acima. Sim, esse trabalho faz-se em terapia também. E de facto, nós somos muito do que somos moldados na infância. E eu falo uma linguagem, muita dela aprendi mais ou menos com os meus pais. Não é só o português, é também a forma como eu expresso, é a forma como eu sinto. Há memórias que eu tenho também do meu pai. Há uma história fantástica que me impressionou imenso, isto está muito lamechas. Só vou contar esta e depois calmo. Houve uma Páscoa qualquer, eu devia ter 7, 8 anos, em que tocaram à porta. E era um senhor a pedir. Acho que estávamos em 1977, 78 e foi numa daquelas crises grandes económicas. E estava um senhor a pedir, e era almoço de Páscoa. E o meu pai disse: não, senhor, entre e almoça connosco. E o homem ficou assim: o quê? Não, senhor, entra e almoça connosco. E o homem entrou na sala, por acaso almoçávamos na cozinha na altura, tenho essa memória,
e o senhor almoçou connosco na Páscoa, comeu o que nós comemos, e eu tive todo o almoço assim, olhar para o senhor, olhar para o meu pai e dizendo, o que é isto? Epá, mas o meu pai era e é um homem extremamente generoso. Depois tem o reverso, quando se irrita é terrível, o prédio todo vai com os vendavais dos berros dele. Mas pronto, é o feitio dele, extraordinariamente generoso, para um coração mole, quer dizer, não é muito difícil encontrar o meu pai comovido pela casa. E escreve poemas e não sei o quê, essas coisas todas. Mas de facto, até há algumas coisas dessas que talvez eu tenha a ver com o meu pai. A minha mãe era menos emocional, também se calhar há alguns comportamentos nesse sentido que eu herdei da minha mãe. Mas pronto, quer dizer, somos sempre uma mistura de ambos. Mas olhando para os meus pais, há algumas coisas que eu revejo, que aprendi, mal ou bem, e de certa maneira também me tornei num pouco em algumas das coisas que eles são. Então vamos mais uma vez fechar os olhos, confortáveis. Sentimos a entrada e a saída do ar nos pulmões, cada um ao seu ritmo. E imaginamos que os nossos pés e as nossas pernas fazem parte de um enorme tronco com profundas raízes que entram pela terra. E que os nossos braços são ramos de uma enorme árvore que se multiplicam, ramificam, formando uma gigante copa de uma abundante árvore familiar. E quão mais profundas as raízes na terra, mais os ramos se elevam. Esta árvore passa por várias fases, desde estar despida até ter folhas, flores e frutos que vão amadurecendo, caindo e sendo devolvidos à terra, que tudo sempre reaproveita. Imaginamos que esta grande árvore de que fazemos parte honra e agradece a todas as linhagens e todos os misteriosos caminhos que nos conduziram até à nossa atual família, até quem nós somos hoje. E ainda que nos seja difícil perceber algumas reações, omissões, palavras, agradecemos a todos os membros da nossa família, mesmo àqueles que não compreendemos, a possibilidade que nos deram de estarmos vivos. E uma vez mais, sentimos o ar entrando nos pulmões e interiormente agradecemos.